Fala rapaziada, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui conosco. Professor Dorival Conte Júnior. Quero falar com você especialmente que quer prestar esse concurso. Você está vendo na sua tela aí, GCM, Guarda Civil Metropolitana, lá do município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu vou trazer para vocês aqui neste vídeo a análise do edital de língua portuguesa. Esse concurso foi publicado o edital agora recentemente. A prova é essa que você vê aqui em cima, ó. 16/5 de 2021, que é a data da prova prevista. Dá tempo de estudar, dá tempo de se preparar muito bem para esse concurso. E neste vídeo eu vou trazer para vocês a análise do edital de língua portuguesa. Eu convido vocês que me acompanhem aqui neste vídeo. Eu vou trazer detalhes da análise desse edital e também como você deve se portar para estudar, o que você deve estudar e como você deve estudar, do que consta nesse edital para se preparar para esse concurso. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Aqui é o edital de língua portuguesa, ele está completo. Todas as matérias aí de língua portuguesa constam para vocês. A gente vai abordar uma a uma, cada uma delas. Existem matérias aí que são colocadas separadas, mas que na verdade a gente estuda de forma unificada. Eu vou mostrar para vocês aqui passo a passo. Fica com a gente aí. E depois nós vamos fazer questões de provas anteriores dessa banca. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui nós temos as divisões da gramática, ou as partes da gramática e como se preparar. Então agora eu vou mostrar aqui como que a gramática é dividida. Vocês vão ver que tem a ver com o edital de vocês, quais as partes da gramática, os assuntos, né, da gramática, e cada um desses assuntos, como você vai se preparar para prestar esse concurso e gabaritar essa prova. Vamos lá. Bom, pessoal, primeira parte aqui, fonética e fonologia. Essa é a primeira parte da gramática, é o começo, o início da língua portuguesa. O estudo detalhado dos sons da fala. Então, fonética tem a ver com o som. E a fonologia também está ligada nisso. Estuda os fonemas. Fonemas significa sons da língua. E também as sílabas. Quando você separa as palavras, elas são separadas em sílabas. E essas sílabas têm um som, né? Tem um fonema. Nessa parte da matéria também estão a ortografia, que é um assunto que está no edital de vocês, a ortoépia, que estuda a articulação e a pronúncia das palavras, e também essa tal de prosódia aí, que tem por objetivo estudar a acentuação tônica dos vocábulos. Então presta atenção. Só nessa tela que você vê aqui, ó, nós temos o assunto fonética e fonologia. Então tá aqui, ó, fonética, né? E fonologia, são dois assuntos que constam no edital de vocês. Temos aqui também a parte de ortografia, que também está no edital, e a parte de acentuação gráfica das palavras, que também faz parte do edital de vocês. A gente vai estudar uma a uma, separadamente aqui, o que você tem que fazer para se preparar para estudar esse tipo de matéria ou essas matérias aqui. Vamos lá. Bom, pessoal, aqui, ortografia oficial, emprego de letras e acentuação gráfica, esse é um assunto que está lá no edital. É um dos primeiros assuntos lá do edital. O que a gente vai fazer aqui? Na grafia das palavras, o que você estuda? Uso dos porquês e principalmente reconhecer a grafia de algumas palavras. Você tem vocabulário, então há bastante leitura, né? Quanto mais leitura você tiver, melhor. Então, o uso dos porquês é algo muito importante, que cai muito em provas de concurso. E também reconhecer como as palavras são escritas. No emprego de letras, a gente tem que tomar cuidado com o uso do S, dois S, SC, S cedilha, X, CH. Essas palavras que são difíceis, grafia, e que normalmente caem em prova, essas vocês têm que tomar cuidado. Então, pega aquelas palavras que você tem uma certa dificuldade em relação se é escrita com S, com dois S, com CH, e decora essas palavras, não tem outra forma aí. Na acentuação gráfica, eu recomendo que vocês estudem a parte das paroxítonas, porque nós tivemos uma mudança lá em 2009, um novo acordo ortográfico, e normalmente as bancas costumam questionar, não o novo acordo ortográfico em si, mas essas alterações que ocorreram na acentuação de determinadas palavras. Então essa parte aqui de ortografia oficial, emprego de letras e acentuação, o preparo que eu acho adequado, acho ideal para vocês, é exatamente isso que você vê aí. Vamos lá para o nosso próximo assunto. Aqui, pessoal, é outra parte de uma das divisões da língua portuguesa, a tal da morfologia. Lembra da análise morfológica, nós aprendemos lá na escola? Tem a ver com classes de palavras. Vou mostrar para vocês aqui como é que vai funcionar essa parte da morfologia. Ela estuda classe de palavras e a divisão delas é a seguinte, né? Essa parte de classe de palavras é dividida em variáveis
que você vê os artigos, adjetivos, pronomes, numerais, substantivos e verbos, por que são chamadas de variáveis? Porque elas mudam, elas alteram. E aí está a parte da concordância nominal e concordância verbal, que é outra disciplina, outra matéria da disciplina de língua portuguesa que está no edital de vocês, a concordância nominal e verbal. As classes de palavras invariáveis, advérbios, conjunções, preposições e interjeições, elas são desprovidas de gênero, masculino e feminino, e também de número, singular e plural. Significa dizer que as palavras invariáveis, elas não têm concordância. Então presta bem atenção nisso que você está vendo aí, ó. Classes de palavras, o importante estudar para a gente identificar concordância nominal e verbal. E aí dentro de classes de palavras, o que nós vamos dar ênfase no estudo é a parte de verbos, né, que tem bastante coisa de verbos, e também de pronomes, né? São as duas situações aqui que mais caem em provas de concurso. Nas invariáveis, a gente vai identificar aqui o emprego dos advérbios, que faz sentido, o advérbio tem a ver com sentido, com significado, as conjunções que introduzem orações e também as preposições que dizem respeito à regência. Já já eu vou contar para vocês aqui, nos próximos slides, como é que vai funcionar essas matérias e o que você tem que estudar. Vamos para frente. Vou trazer um exemplo de análise morfológica para vocês. Olha essa frase, gente. Os 2 alunos inteligentes fizeram esta pergunta hoje e contribuíram para o aprendizado de todos. O que é fazer a análise morfológica? É você pegar toda essa frase, todo esse contexto e dividir as palavras, separar cada uma delas. Então, por exemplo, aqui, ó, esse os que você vê aqui no início, ó, ele é, na verdade, um artigo definido masculino singular. Depois nós passamos para o 2 aqui, ó, que é um numeral. Depois para o alunos, que é um substantivo. Depois aqui inteligentes, que é um adjetivo. Depois o verbo aqui conjugado, né, o verbo fizeram, que está conjugado. O esta aqui, ó, que é um pronome demonstrativo feminino singular. Depois pergunta, que tem função de substantivo aqui. A palavra hoje, que é um advérbio de tempo. Depois a conjunção e, aditiva, né? Depois contribuíram aqui, que é o verbo. Depois o para aqui, que é uma preposição. Depois o, que é um artigo definido masculino singular. Depois aprendizado, que é o outro substantivo. Depois de, que é uma preposição. E por fim aqui a palavra todos, que é um pronome definido masculino plural. Vejam o que é então a análise morfológica. Você identificar cada uma das palavras dentro de um contexto e a classificação delas. Isso tem a ver com classificação. Então artigo, adjetivo, pronome, numeral, advérbio, tudo isso tem a ver com classificação. Vamos lá para frente. Pessoal, ainda em morfologia, nós temos uma outra identificação que, além de estudar as classes de palavras, isso que nós vimos agora, a morfologia também tem por objetivo o estudo e análise da estrutura, formação das palavras, né? O que significa estrutura e formação das palavras? Isso é um assunto que está no edital de vocês, formação de palavras. Presta sua atenção nos exemplos que eu vou dar para vocês agora. Bom, aqui a gente tem o chamado processo de formação de palavras. Você vê aqui que é uma matéria, conforme disse, está no edital de vocês, tá? Tá aqui, ó. Então nós temos dois, ó, derivação e composição, né? Composição, como o próprio nome diz, você tem mais, 2 ou mais radicais. Radicais são 2 palavras, tá? Ou mais de uma palavra. Na parte de derivação, ou melhor, né? Aqui na formação de palavras por derivação, a gente tem aqui derivação prefixal, derivação sufixal, a prefixal mais sufixal, a parassíntese ou parasintética, a regressiva e a imprópria. Cada uma delas é uma classificação, né? Depois a formação, esse processo de formação de palavras, composição, nós temos 2, que é a aglutinação e a chamada por justa posição. E cada uma delas também tem uma característica, né? Então, por exemplo, aqui, ó, no caso de aglutinação, a perda de um fonema, a perda de uma letra, uma palavra, de uma letra. E com a justa posição, a gente não tem a perda desse fonema, dessa letra. Então, o ideal aqui é que vocês estudem isso que você vê aqui é decoreba, não tem jeito. Nós vamos ter que pegar a gramática e vocês vão ter que decorar o que é uma derivação fixal, sufixal, prefixal, parassíntese e assim por diante. Legal? Vamos para frente aí. Terceira parte, pessoal, sintaxe. Essa é a pronúncia correta, tá? Sintaxe. O que é a sintaxe estuda? Concordância nominal verbal, tem lá no edital de vocês, desse concurso.
Regência nominal verbal também consta lá no edital de vocês. Acento indicativo de crase também consta no edital e a parte de pontuação. Essa é uma parte da sintaxe, o estudo dessas 4 matérias: concordância nominal verbal, regência nominal verbal, acento de crase e pontuação. São 4 assuntos que constam aí no edital desse concurso que você pretende fazer. Essa é uma parte, nós vamos ver outra parte agora de sintaxe. Aí, ó, em sintaxe ainda nós temos os chamados períodos simples e compostos, é outra coisa que tem no edital de vocês. Período simples, aqui ó, você vê ó, uma única oração, a gente vai ver que para ter oração tem que ter verbo. Período composto, 2 ou mais orações, você vai encontrar mais de um verbo no período. Aí nós temos aqui o chamado período por coordenação, o período composto por coordenação, que são orações independentes, as chamadas orações coordenadas. Dentro das orações coordenadas, elas têm as assindéticas, que são aquelas que são chamadas de justapostas, que olha só o detalhe aqui, ó, não tem conjunção, não tem conectivo. Então, se não tem conectivo, é chamada de uma oração coordenada assindética. Sindeto vem do grego, né? Grego, sindeto. Assindética é sem conjunção. Sindeto significa ter conjunção. Você vê aqui, ó. Sindética significa que nós temos conjunções. Então, a diferença básica é essa daqui, das coordenadas sindéticas e assindéticas. Para reconhecer uma oração coordenada, você precisa conhecer as conjunções, que a gente vai estudar também. Depois o período composto aqui por subordinação. Subordinação quer dizer dependência, tá vendo aqui, ó, quando uma oração depende de outra. E aí são 3 orações. Aqui você tem as orações subordinadas substantivas, as orações subordinadas adjetivas e as orações subordinadas adverbiais. São 3 orações subordinadas. E para reconhecer essas orações, nós vamos ver, por exemplo, nas substantivas, você precisa identificar as conjunções que e se. Nas adjetivas, precisamos identificar o adjunto adnominal que é representado aqui dentro dessa oração por um negócio chamado pronome relativo. É a palavra-chave aqui, tá? Para a gente identificar esse tipo de oração. E as adverbiais também aqui, igual às substantivas, nós vamos ter que estudar também as conjunções. Então, na verdade, gente, a identificação das orações, isso que você vê na sua tela, ela se dá por meio do reconhecimento das conjunções e também dos pronomes, tá? Relativos. Então, a gente tem que conhecer os pronomes relativos e as conjunções para poder identificar essas orações. Então, é bem decoreba mesmo, identificar os pronomes, identificar as conjunções, e a partir daí você identifica o chamado período simples ou período composto. Vamos lá para frente. Isso que você vê na tela, pessoal, na verdade são 2, né? 2 assuntos que estão no edital de vocês. Período simples e composto, que eu acabei de mostrar aqui, e processos sintáticos de coordenação e subordinação. Lembra que eu mostrei agora para vocês. Agora eu vou detalhar. Orações coordenadas sindéticas são orações que possuem conjunções chamadas conjunções coordenativas. Nós temos lá 5 classificações: aditivas, adversativas, conclusivas e assim por diante. Como que eu faço para reconhecer uma oração coordenada sindética? Por meio das conjunções coordenativas. Depois a gente tem as orações subordinadas adverbiais, são 9 classificações: causais, consecutivas, condicionais e assim por diante. Como reconhecer uma oração subordinada adverbial? Por meio das conjunções subordinativas adverbiais. Depois temos lá as orações subordinadas substantivas, são 6 classificações. Como reconhecer essas orações subordinadas substantivas? Por meio das conjunções integrantes. E por fim, as orações subordinadas adjetivas, que são 2 classificações, né, explicativas e restritivas. Vamos reconhecer essas orações por meio dos pronomes relativos. Então, na verdade, quando se estuda o termo orações, nós estudamos inicialmente as conjunções coordenativas, subordinativas adverbiais, integrantes e os pronomes relativos. Por meio dessas palavras, chamamos de palavras-chave, que nós reconhecemos o nome de uma oração por inteiro. Vamos para frente. Concordância verbal e concordância nominal. Outro assunto que está também no edital de vocês. Vamos pegar aqui primeiro concordância verbal. O que nós estudamos em concordância verbal? Verbos impessoais, primeiro, são aqueles verbos que não têm sujeito,
estarão sempre na terceira pessoa do singular. Existe uma tabela de verbos impessoais que nós decoramos, essa tabelinha tem lá meia dúzia de verbos, esses verbos sempre no singular. Depois, os verbos pessoais, que é o que sobrou, né? Fora essa tabela, o que sobrou são os verbos que possuem sujeito. E quando possui sujeito, tem um cara aí que se chama núcleo do sujeito, e o verbo concorda com ele, ó, com esse núcleo. Fica ligado aí, nós vamos fazer questões a respeito desse assunto. Na concordância nominal, a palavra-chave é o que você vê em vermelho aí, que são substantivos. Os artigos, adjetivos, pronomes e numerais concordam com os substantivos a que se referem. E na concordância nominal, essas 4 classes de palavras, os artigos, adjetivos, pronomes e numerais, quando eles estão associados a um substantivo, eles devem concordar em número e em gênero com esse substantivo. Aí está, então, a concordância nominal. Por isso que eu comentei com vocês lá em classes de palavras, o reconhecimento do substantivo, dos artigos, dos adjetivos, dos pronomes e dos numerais, é que vão fazer com que a gente responda uma questão de concordância nominal. Vamos para frente. Regência verbal e regência nominal. O que nós devemos estudar? Vamos pegar, então, primeiro aqui, ó, a regência verbal. Primeiro, verbos com mais de um sentido. Na nossa língua portuguesa, há verbos que possuem mais de um sentido, mais de um significado. E esses verbos mudam a regência de acordo com o significado que o autor quer imprimir na frase. Quando se fala em regência, vamos trabalhar com a seguinte possibilidade, ó. Regência significa dizer que nós temos um complemento. Então, tem alguma coisa dentro de um contexto, no caso, por exemplo, um verbo, que ele vai exigir um complemento para ele poder ter sentido. Esse complemento pode ser com ou sem preposição, que é o chamado verbo transitivo indireto e o verbo transitivo direto. E há verbos que possuem mais de um sentido. Então, recomendo que vocês tomem cuidado com esses verbos. E, é claro, é decoreba também. A própria gramática vai trazer isso na matéria de regência. Depois, vocês podem estudar também os chamados verbos bitransitivos. São verbos que têm 2 complementos. Tem um objeto direto, um objeto indireto. São verbos muito questionados em provas também. E principalmente os verbos com preposição a, regidos por preposição a, que exigem preposição a. Por quê? Porque quando você estuda verbos que exigem preposição a, você já vai começar a entender o processo do acento indicativo de crase. Na regência nominal, nós vamos trabalhar com substantivos, adjetivos e advérbios. Olha aí a classe palavras de novo aparecendo aí, ó. E essas palavras, elas possuem complemento, e os seus complementos, eles vão exigir uma preposição. Sugiro que vocês estudem inicialmente os que exigem preposição a. Por quê? Pelo mesmo motivo dos verbos com preposição a. Você já vai estudar, começar a entender na regência nominal, na regência verbal, quando eles exigem preposição a, no caso do verbo ou de um nome, você começa a entender o processo de acento indicativo de crase, que vai ser o nosso próximo assunto. Acompanhe aqui. Emprego do acento grave indicativo de crase é outro assunto que consta lá no edital de vocês. Bom, como eu disse para vocês agora no slide anterior, para estudar crase, temos que começar com regência verbal e regência nominal. São chamados termos regentes, verbos e nomes, que exigem complemento dentro de um contexto, e esse complemento tem que ser iniciado pela preposição a. Se faltar a preposição a, o acento de crase não vai existir. Não existe acento indicativo de crase quando você tem a falta de uma preposição a, de um verbo ou de um nome. Depois, para completar o sentido desse verbo, desse nome, nós temos os chamados termos regidos, que são palavras que admitem artigo a ou as, sobretudo as palavras femininas. Aí a gente tem o chamado acento indicativo de crase. Lembre-se de uma coisa, inicialmente a crase vai existir quando houver a soma de 2 as. Preposição a do termo regido, verbo ou nome, artigo a ou as do termo regido, no caso aí significa dizer que é uma palavra feminina que admite artigo a ou as anteposto. Então vamos entender assim, ó, os termos regentes são os termos que exigem complemento, tá? Então esse cara aqui, ó, o termo regente. Esse verbo e esse nome, eles vão precisar de um complemento, e esse complemento tem que ser iniciado pela preposição a. Se o complemento desse verbo ou desse nome, que são chamados termos regidos, se for uma palavra que admite um artigo a ou as, a crase vai existir. Se faltar um desses 2 as, a crase não existe. Essa é a regra
de número 0, né, de crase. E por fim nós temos o chamado casos especiais, né, ou chamados casos especiais de crase, que são as locuções femininas. Locução significa conjunto. Locução feminina iniciada por A ou AS, o acento de crase é obrigatório, independentemente de termo regente ou termo regido. Isso também é bastante questionado em prova. Vamos para frente. Normas de pontuação, esse é outro assunto que tem lá no edital de vocês. O que a gente começa aqui? Primeiro com a proibição. Proibição do uso da vírgula nas orações na ordem direta. Ordem direta significa ter sujeito, verbo e complementos. Não se separa o sujeito do verbo, não se separa o verbo do seu complemento. Essa também é chamada de regra de número 0 de pontuação. Então começamos por aqui. Reconhecendo isso que você vê na sua tela, você já tem noção de grande parte de questões que envolvem pontuação. Depois a gente passa para vírgulas, parênteses e travessões nas chamadas orações intercaladas. Orações intercaladas são aquelas orações que estão dentro de outra oração e que vêm isoladas por vírgulas, parênteses ou travessões, de forma facultativa. E aparece esse nome na gramática que você vê aí, ó, orações intercaladas. Vírgula nos termos deslocados e intercalados, chamados termos acessórios. Adjuntos adverbiais, para ser mais exato, o aposto, o vocativo, são elementos que temos que tomar cuidado, porque quando eles aparecem, existe regra de pontuação para eles. Depois nós vamos ter o uso do ponto e vírgula. Há bancas normalmente que perguntam a substituição de um ponto e vírgula, por exemplo, por 2 pontos, se é possível. Se é possível você substituir 2 pontos por uma vírgula. Isso é muito questionado também em prova. Então, o que você vê na sua tela aí é o pontapé inicial para um reconhecimento de normas de pontuação. Vamos lá para frente. Semântica, denotação e conotação, polissemia, sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia. Esses palavrões que vocês veem aí, eles aparecem lá no edital de vocês. Vamos entender o que é isso aí. Denotação e conotação tem a ver com sentido próprio, sentido figurado das palavras. Quando a gente usa, por exemplo, a palavra janela. Eu abri a janela da minha casa. Eu usei a palavra janela no sentido próprio, sentido original, do jeito que ela nasceu. Agora, eu posso dizer assim, ó, ele abriu as janelas da sua vida. Aí eu utilizei a palavra no sentido figurado. Temos também aí a tal da polissemia, né? A polissêmica ou polissemia são palavras com mais de um sentido. Por exemplo, a palavra manga. A palavra manga ela pode ter sentido de uma peça, né, da roupa, manga da camisa, e pode ser uma fruta também. Então, isso que quer dizer a polissemia. Sinônimo e antônimo, os mais simples, sinônimos e antônimos. Isso acontece muito nas provas. Eles pedem para substituir uma expressão, trocar por um sinônimo, às vezes trocar por um antônimo. Também acontece muito em provas de concurso. Palavras parônimas e homônimas, aquelas palavras que algumas possuem a mesma grafia, a mesma pronúncia, mas significados diferentes. Palavras que pertencem a classes de paronímias, por exemplo, que elas têm uma escrita, uma grafia parecida, elas têm uma pronúncia parecida, mas significados diferentes. Então essa parte aí de cima, ó, semântica, denotação, conotação, polissemia, sinonímia, antonímia, homonímia e paronímia, fiquem tranquilos, não tem nenhum palavrão aí. Isso tem a ver com denotação, conotação, polissemia, sinônimo e antônimo e as palavras com mais de um sentido, com grafias diferentes. É decoreba também. Vamos lá para frente. Esse é outro assunto que está lá no edital, gente. Compreensão e interpretação de texto contemporâneo. Vejam, contemporâneo são textos atuais. Então, quando você tem uma questão de interpretação, obviamente que a gente vai fazer uma leitura do texto. Isso é importante que você tenha o vocabulário, né? Que é a leitura, você reconhecer determinadas expressões. O ideal é você pegar textos de provas anteriores e estudar esses textos anteriores, a técnica de como responder uma questão de interpretação. Esse texto anterior, obviamente, ele não vai cair na sua prova novamente, mas ele serve como base para você identificar palavra-chave, identificação de algumas palavras. Por exemplo, você encontrou palavras desconhecidas? Pesquise o sentido dessas palavras. Você vai aumentando o seu vocabulário. Aqui nós temos as chamadas palavras-chave que aparecem nos enunciados. Informações, ideias do texto ou do trecho, isso aparece muito em questões de interpretação. Depois a gente tem lá, segundo o texto, ou ainda lá, ou segundo o autor do texto. Então são expressões que indicam que nós estamos diante de uma questão de interpretação de texto. Uma dica que eu dou para o candidato.
procurem fazer primeiro as questões de gramática, aquelas que trazem a regra, porque ou você sabe ou você não sabe, né? Então, regra é você reconhecer o que é sujeito. É sujeito no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, no Mato Grosso do Sul, em qualquer lugar desse país. Sujeito é sujeito, verbo é verbo, preposição é preposição, não muda. Então, o reconhecimento, primeiro, das regras, fazendo as questões de língua portuguesa, você ganha tempo depois para fazer as questões de interpretação, lendo o texto pelo menos uma vez com bastante atenção e, caso for necessário, ler o texto uma segunda vez e procurar nos enunciados as palavras-chave, informações, ideias do texto, segundo o autor do texto. Vamos para frente. Esse é outro assunto que aparece lá no edital de vocês. Modos de organização do discurso, descrição, narração, dissertação argumentativa e dissertação expositiva. Nada mais é, pessoal, do que você identificar as características de um texto descritivo. O texto descritivo tem determinadas características que vão diferenciar esse texto de um texto narrativo, que tem outras características, assim como diferenciam de um texto dissertativo. Então, reconhecimento de textos, descritivos, narrativos e dissertativos, você estuda por meio de determinadas características. Cada um desses textos, descritivo, narrativo e dissertativo, possuem características próprias que vão fazê-los ficarem diferentes um do outro. E é isso que a gente vai estudar. Bora para frente. Bom, pessoal, eu quero apresentar para vocês aqui a nossa equipe, a equipe do Vencendo Concursos. Vamos começar aqui comigo, Língua Portuguesa, professor Dorival Conte Júnior. O nosso curso aqui, o que ele vai oferecer para vocês? Português e interpretação de texto são 70 vídeos de gramática com teoria e questões. Tem mais 15 vídeos de interpretação de texto, mais 13 vídeos de questões comentadas, aproximadamente 150 questões, material em PDF, teoria e questões comentadas também. Temos também aqui o professor Ricardo Sampaio, é o nosso professor de raciocínio lógico e matemática. O que você vai ter do Ricardo Sampaio aí? 13 vídeos com teoria e questões, mais 5 vídeos com questões comentadas, aproximadamente 50 questões, material em PDF, teoria e questões comentadas também. Agora, informática com o professor Fábio Augusto. O que você vai ter do Fábio Augusto aí? 50 vídeos com teoria e questões, mais 20 vídeos de questões comentadas, totalizando aproximadamente 200 questões, e material em PDF também com teoria e questões comentadas. Agora, a parte de conhecimentos específicos, professor Luiz Santos, professor Cristiano Silva, professor Adriano Cotti, professor Dione Silva. O que vocês vão ter conhecimento específico desses 4 professores? Legislação mais conhecimentos específicos, 160 vídeos com teoria, questões comentadas, material em PDF, teoria e questões comentadas também. Bom, pessoal, então é o seguinte, aí é o nosso curso online, o GCM Campo Grande aí para vocês, ele vai ter todos esses assuntos, todos esses assuntos com essa quantidade de vídeos, com essa quantidade de questões comentadas, um curso para você se preparar muito bem. Olha só, esse curso estava R$ 497, ele vai sair por 197 ou 12 de 19,19. Gente, é muito barato para ter essa quantidade de vídeos que você vai ter, essa quantidade de questões e questões comentadas, vídeos detalhados. Então você clica no link que você vê aí abaixo, ou então, se você preferir, só entrar em contato com o Cristiano lá pelo WhatsApp, manda a mensagem para o Cristiano no WhatsApp, ele vai te responder, ou se você preferir, o link aqui abaixo. Legal? Agora, olha só, fica ligado que nós vamos ter mais vídeos. Eu vou trazer aqui dicas de questões de provas anteriores dessa banca examinadora para você se preparar. Mostrar para vocês palavra-chave, como ser questionado dentro de um contexto, o que a banca trabalha mais. Fechou? Grande abraço para vocês. Agradeço a atenção de todos. Está aqui minhas redes sociais para você entrar em contato se quiser comigo. Bons estudos a todos. Obrigado pela atenção de vocês. Até uma próxima e fica ligado. Vai ter vídeo com questões para vocês aí. Valeu!